Sara, estás-me a deixar assustada. Aquela foto foi tirada aqui na nossa casa, não é uma montagem. Eles puseram isto aqui para nos espiar. Não é isto que me vai parar. Uma reportagem a falar mal do pastor da minha mãe. Achas que ela ficou contente? Oh, mãe, desculpa. Isso era uma coisa só para o canal. Eu não sei se a Sara quer fazer esta oração. Olá, Sara. Foi o Diogo que te fez isso. Maria. Meu Deus. Maria. Anda, nós vamos já à polícia. Nós viemos lá agora. Alguém contou ao Diogo que tu foste lá à casa. Ao início eu neguei, mas ele viu a pen que tu deixaste em cima do móvel e achou que eu tinha-te contado sobre a página do Love is Love no Facebook. Mas contado o quê? Que ele e alguns amigos criaram aquela página e colocaram lá alguns posts. Depois de me bater, eu criei coragem e fui à polícia fazer queixa, à espera que alguma coisa acontecesse, mas o máximo que eu tive foi uma ordem de proteção para que ele não pudesse aproximar de mim. Então, mas isso já é bom, não é? Pelo menos assim ele não vai poder importunar-te mais. Pois, o problema é que ele não cumpriu a ordem. E ali mesmo na minha frente, ele voltou a agredi-la. Claro que eu depois fui fazer logo queixa. Mas tu estavas com a Maria? Sim, ela ligou-me depois de fazer queixa. Já suspeitava que ele não ia cumprir. Ele foi lá à casa, agrediu-a ali à minha frente. Depois fugiu. Ai, será que é ele? Será que o soltaram? A polícia só faz alguma coisa quando acontece uma tragédia. Mas atende, se for ele, passa-me o telefone. Sim? Sim, sou eu. Ah, olá, inspetor, diga. Está bem. Obrigada. Um bom dia para si também. Era a polícia, o que é que disseram? O inspetor disse que ele foi a tribunal e foi detido por incumprimento de ordem judicial, mas ele vai ser preso até o julgamento. Olha, são boas notícias. Eu não queria que terminasse assim. Maria, não vais ficar agora com pena dele, não é? Depois de tudo o que ele te fez, ele não merece o teu amor nem a tua consideração. Pensa que agora vais poder dormir descansada. O inspetor disse que ele podia apanhar de 2 a 5 anos, mas um dia ele vai sair. Pá, Deus não nos deu um espírito de medo. Tu agora não podes viver a pensar no dia da vingança. Sim, pode estar descansada. Tudo vai correr bem. Bem, eu se calhar vou ali preparar qualquer coisa para nós podermos comer. Eu convidei a Maria a passar aqui uns dias em casa. Que bom. Oh, Sara, tu é que podias ir lá em casa com a Maria? Trazias uma mala com roupa? Sim, sim, claro. Vamos? Vamos. Bem, parece que vou ficar aqui sozinho. Não vais não, que eu tenho um trabalhinho para ti. Tu agora já não és visita. Como é que alguém tão cético como tu, de repente vira-se para Deus e ainda por cima arranja um namorado crente? Se queres que te diga, nem sei. Eu acho que precisava de alguém que me abrisse os olhos e que me mostrasse que aquilo que se aprende nas universidades é só teoria. Que o mundo, na verdade, está completamente corrompido. Já não se pode confiar em ninguém. Pedro é 5 estrelas. Faz toda a diferença termos alguém do nosso lado que acredita em Deus. Se o Diogo apenas controlasse aquele temperamento, eu também não fui nenhuma santa. Maria, nada justifica a violência.
Tu sabes que existe uma associação de apoio à vítima? Calma, é só a minha mãe. Fico logo a pensar que é o Diogo. Sim, mãe. Estamos a chegar à casa da Maria. Ok, nós passamos por lá. Até já. Era para passarmos no supermercado e levarmos umas coisas. Pois, entendi. Olha, eu fiquei a pensar naquilo que estavas a dizer sobre o homem que liga para o Diogo. E fiquei intrigada. Nunca o viste ou desconfias de quem possa ser? Eu não o vi, mas já ouvi várias conversas entre eles. Especialmente quando ele liga de madrugada. Mas nunca ouviste nada que, sei lá, que desse a entender quem possa ser? Não sei. O Diogo, quando reparava que eu ouvia algo, ia para outra divisão da casa. Bem, vamos lá então, senão daqui a nada está a minha mãe a ligar outra vez. Fica à vontade, eu não demoro. Não te preocupes. Maria, o computador que está em cima da mesa é do Diogo? Sim, eu não tenho computador. E que tal se nós tentássemos entrar? Acha que eu já não tentei? Eu não sei a palavra passe. Importas-te que eu tente? Não, estás à vontade. Estive a fazer um site para ela pôr notícias à vontade, sem perseguições ou censuras. Desiste de andarem a espalhar que a Sara é lésbica, isto já é demais. As pessoas nas redes sociais escondem-se no anonimato e podem ser cruéis. Eu não entendo como é que ninguém faz nada. Todos dizem o que querem e continuam impunes. Olha, deve ser o João, que elas não tinham tempo de chegar a casa. Olha, eu a pensar que vinha atrasado, mas afinal vim cedo. Pois, a empregada atrasou-se a fazer o almoço. Não é nada disso, é que pensei que estivessem à minha espera. Então, companheiro, Tudo bem, Sr. João? Obrigado. estás a ver? Senhor João, assim é que é. Bem, então vamos almoçar? Isto está um bocadinho atrasado. E a Sara ainda foi ao supermercado comprar umas coisas. Olha, nós estamos a precisar de vinho. Será que ela pode comprar uma garrafa de vinho? Então liga-lhe, pode ser que ela ainda esteja lá. Então, filha, ainda estás no supermercado? Ainda não cheguei. Estou só à espera que a Maria arranje a mala e já vamos para aí. Qual Maria? A mulher do Diogo. Ela está a terminar de arrumar a mala e já vamos passar no supermercado. O que é que precisas? Então, mas ela veio almoçar? Sim. A mãe não te contou? Não deve haver nada para contar, mas eu já falo com ela. Sim, fala com ela explica tudo. Ok. Olha, eu precisava que me fizesse um favorzinho. Uhum. Podes trazer-me uma garrafa de vinho? Sim, claro, eu levo. Não é preciso mais nada? Não, é só isso. Ok, nós já vamos sair. Está bem, Tchau, até já. até já. O que é que foi? É essa voz Qual voz? que liga para o Diogo. Era o meu pai, Maria. Deve estar a fazer confusão. Achas mesmo? Sim, claro. O meu pai mal conhece o Diogo e, para além disso, ele já é reformado. É que parecia mesmo essa voz. Deve estar a confundir. Bem, estou pronta. Vamos? Conseguiste alguma coisa? Nada. Tentei imensas vezes, mas não consegui. Então levamos connosco e tentas lá. Ok, boa ideia. Assim até pode ser que o Pedro nos consiga ajudar. A sério? Mas foi uma chapadinha ou foi uma surra a sério? E tem alguma diferença? Como ela está assim um bocadinho em baixo, eu convidei-a a ficar aqui uns dias. Mas aqui em casa? Sim, é só uns dias até ela ficar mais animada. Olha, eu espero que ele não apareça para aí para fazer escândalos. Não te preocupes, que onde ele está, não deve ter hipótese de sair tão cedo. Onde ele está? Prenderam-no? Sim,
Com a queixa dela e o meu testemunho, o juiz decidiu que ele ficasse preso até ao julgamento. Ah, bom, então não te admires se ele aparecer aqui para ajustar contas. Ai, tu falas do rapaz como se ele fosse um assassino. Pois, só estou a dizer, se ele está preso, porquê é que ela vem cá para casa? Ela tem medo de ficar sozinha? Tu às vezes tens com cada uma. Claro que ela precisa de apoio, não é? Oi, amiga. Olá. Seu carro tá bem sujinho, não é? Eu sei, obrigado. É tão chato quando escrevem verdades no vidro do nosso carro, não é mesmo? Olha, acho que já sei quem é que escreveu no meu carro. Quem? Uma ativista que passou por mim aí no supermercado. Deve estar referido àquela moça de cabelo roxo. Passou pelo carro agora há pouco. Eu já vi com o Diogo. A sério? Acho que ela também põe posts naquela página do Facebook. Ah, por isso é que ela me diz aquelas coisas sempre que passa por mim. Dizia o quê? É uma longa história, mas pelo menos fico mais descansada por perceber que não é algo maior do que um ratinho com um microfone que faz muito barulho. Bem, vamos lá? Então tu sabias que andam a pôr coisas na internet da tua filha ser lésbica? Ah, eu bem suspeitava que o jeitinho do Pedro nunca me enganou. Oh pai, isso não tem piada. As coisas estão a ficar cada vez mais sérias. Tu sabias que agora andam a escrever coisas no meu carro? Eu estou chocada. O mundo está mesmo perdido. Eu só não entendo como é que as pessoas, com as redes sociais, fazem e dizem tudo o que querem e ficam impunes. Quem é que acredita nessas coisas? Olha, ias ficar admirado, porque as pessoas não só acreditam, como mudam de opinião por causa daquilo que é falado lá. E essas ideologias de género estão cada vez a ganhar mais força nessas plataformas. É tudo política. Política. Então o Pedro agora é entendido em política. Política não, mas entende informática. E esses governos querem controlar essas redes sociais. Inclusive, ganhar eleições com isso. Ah, claro, agora o Presidente da República anda com o seu telemóvel a espalhar desinformação pelas redes sociais. Oh pai, mas porquê é que estás a desconversar? O Pedro sabe do que é que está a falar. Não, Sr. João. Informática são o processamento de dados que eu posso manipular para fazer com que as pessoas pensem aquilo que eu quero. Os canais de televisão também fazem isso. Todas as redes sociais têm um algoritmo e com esse algoritmo eu posso influenciar a opinião pública. Hoje em dia as pessoas fazem-se de vítimas. Sim, as pessoas estão tão habituadas a ser controladas pelos outros que já nem sabem pensar pela própria cabeça. Por exemplo, existe uma rede social chinesa muito conhecida. Se eu estiver na China e eu usar essa aplicação, o governo faz com que eu veja bom conteúdo. E com esse algoritmo, o governo faz com que eu pense coisas positivas. Sim, mas o que é que se vê aqui? Os miúdos a passar rasteiras e partidas aos pais, a fazerem parvoíces e ideologias completamente tontas. Pois, esse é o algoritmo que eles colocam para nós vermos aqui. Se eu quero destruir uma nação, se eu quero destruir uma geração, eu posso colocar jovens a pensar que coisas estúpidas é bom. E assim, crescer desta forma é normal. Pois, e depois crescem a pensar que é esse o sentido da vida. Pois, mas na China não deixam os jovens pensar assim. Estamos na era das fake news.
As pessoas não querem gastar o seu tempo a ir confirmar a veracidade das notícias. Se uma notícia vai de encontro àquilo que a pessoa defende ou pensa, essa notícia é considerada verdadeira. Vão andando para a sala. Eu ajudo-a. Não, querida, não é preciso, fica aqui com eles. Eu não me importo, não gosto de ficar sem fazer nada. Então, como é que te sentes? Se precisares de alguma coisa, diz. Estou bem, obrigada. Só me sinto um pouco constrangida porque não tenho tanta confiança com o seu marido. Não te preocupes. Ele tem assim aquele ar resingão, mas não faz mal a uma mosca. Além disso, ele passa a maior parte do tempo na pesca. Por isso, vamos passar muito tempo só nós as duas. Ele não trabalha mais como jornalista? Não, ele já está reformado. Deram-lhe uma boa reforma. E a saúde de Adelaide, como é que está? Olha, em relação a isso, tenho ótimas notícias. Olha, conta lá essa história do teu amigo. Ele foi preso? Sim, a Maria fez queixa dele e até houve uma ordem judicial para impedir que ele se chegasse perto dela. Mas mesmo assim, ele foi lá à casa e bateu-lhe outra vez, mesmo em frente à mãe. Depois elas chamaram a polícia e agora ele está detido até julgamento. Mas a polícia foi lá? Revistaram a casa toda? Como assim? Não sei, se a polícia foi lá, devem ter revistado tudo, não? Mas revistar tudo porquê? Eu acho que não. Quer dizer, ele não é nenhum traficante, não é? Foi violência doméstica. Pois, não sei. Eles podiam ter que revistar a casa e ela ter vindo para aqui. Não, a mãe é que a conhece lá da igreja e parece que eles já tinham problemas há muito tempo. Mas essa curiosidade toda sobre o Diogo, não estou a perceber. Isso é só conversa de circunstância. Bem, tenho que ir andando para o meu escritório. Olha, vou precisar da tua ajuda. Nós trouxemos o computador do Diogo, mas não estou a conseguir aceder, acertar na password. Será que consegues ajudar? Mas queres que eu entre no computador pessoal de alguém sem autorização? Por uma boa causa. E, além do mais, eu acho que ele estava a ser manipulado a fazer reportagens por encomenda. Ok, mas daí ires até à casa de alguém? Invadires a privacidade dela? Mas não é preciso ir a lado nenhum. A Maria trouxe o computador. Deve estar lá em cima no quarto. Eu não acho correto. Não posso fazer isso. Se ser repórter de investigação é infringir a lei, não contes comigo. Claro que não é suposto infringir a lei. Não é. Mas estamos a falar de limpar a minha imagem. Além do mais, a Maria autorizou. O que é que eu autorizei? Estava a contar ao Pedro a situação do computador, que não conseguimos aceder. Mas se o computador é deles, a Maria deve saber a palavra passe. Bem, o computador não é meu. O computador é do trabalho do Diogo. Ah, então é invadir privacidade. Lá está, é do trabalho. Então, se ele trabalhava comigo, tem lá de certeza coisas que também me pertencem. Inclusive é essa reportagem que ele me levou a fazer. É provável. Eu ouvi a falar ao telefone com um homem a encomendar uma reportagem de uma igreja para afastar as pessoas da igreja. Sim, de certeza isso foi para denegrir a imagem da igreja e do pastor. E faz sentido, porque se há alguém que não gosta de crentes, é ele. O Diogo ameaçou várias vezes em retaliar se eu não parasse de ir à igreja. Até logo! Bem, eu vou andando para o trabalho. Não me vais ajudar, então? Depois vemos isso. Vou ver se a Adelaide precisa de ajuda. No que eu posso ajudar, Adelaide? Olha, Maria, eu já terminei aqui. Agora vamos ver um chazinho ali na varanda, conversar um bocadinho. Mãe, nós temos que ir andando. Então não ficam mais um bocadinho? O Pedro tem uns trabalhos para terminar, mas eu vou lá levá-lo e depois volto. Obrigado pelo almoço. Até logo. Vá, mãe, beijinho. Depois vamos lanchar ali ao café. Está bem, até já. Maria, depois quando eu voltar, vemos aquela situação. Então não era para ir lanchar? Sim, mas depois temos que ver uma situação. Eu estou a entender a situação, queres ver? Não estou a entender nada desta conversa. A Sara está a falar do computador do Diogo que ela quer pesquisar. Ela acha que o Diogo está envolvido num esquema de notícias por encomenda. Notícias por encomenda? Sim, a Sara acha que esse foi o motivo pelo qual o Diogo insistiu muito naquela reportagem, que foi ele que montou e manchou a imagem dela. Decididamente o teu padrasto não vai à bola comigo. Sabes que eu continuo a ser a menina do papá. Parece ser mais do que isso. São só ciúmes de pai, é normal.
Só por ser da igreja, já é em birra? Ele já me tratava assim antes. Mesmo à frente da tua mãe. Sim, isso também é provável. Ele é todo anti-religião. Nem sei se ele sabe que eu já assisti aqui com vocês. Sim, mas tens que ir comigo à igreja, não é só assim. O que é que foi? O que é que o Johnny leva ali? Leva um carrinho? Espera aí, eu já venho. Johnny! Não fiz nada. Não fui eu. Johnny, o que é isso que levas aí no ombro? Onde é que encontraste? Isto é meu. Posso ver? Não, eu encontrei. E agora é meu. Eu não quero tirar-te isso, eu só quero ver, pode ser? Eu encontrei ali no caixote do lixo. Eu não roubei. Eu juro que eu não roubei. Isto agora é meu. Johnny, eu sei de quem é esse computador. É meu. Eu encontrei no lixo e agora é meu. E eu preciso dele. Precisas para quê? Tu nem sabes ligá-lo. Mas eu preciso para vender. Então e se eu te comprar? Dou-te 10 euros, pode ser? 10 euros. Isto vale muito dinheiro. Isto está novo. Vale muito, muito mais dinheiro. Dou-te 20. Ok. Pode ser. Obrigado, Johnny. O que é que aconteceu? Mas ele roubou o computador a alguém? Não, encontrou-o no lixo. No lixo? Se encontrou no lixo é porque estava estragado. Deste dinheiro por isso? Sim, dei. Mas nem sabes se funciona. Preciso resolver uma questão. Ok. Já percebi que não queres conversa. Isto é um assunto pessoal, Pedro. Tudo bem? Tchau. Eu depois ligo quando terminar aqui. Ok. Até já. Até já. Sim? Olá, Sara. Sou eu, Maria. Tudo bem? Ah, olá, Maria. Sim, não estava a conhecer o teu número. Pois, olha, foste tu que levaste o computador do Diogo? Vim agora aqui ao quarto e já não estava lá. Sim, fui eu que trouxe. Era só para ver se o Pedro conseguia entrar. Desculpa não ter avisado. Ah, ok, sem problemas. Como tinha deixado em cima da cama e agora já não estava, fiquei logo a fazer filmes na minha cabeça sobre o teu padrasto. Pois, mas sim, fui eu que trouxe. Desculpa não ter dito nada. Ok, até já. Até já. Então, aquele miúdo estragou tudo. Epá, sinceramente não acredito que o miúdo vá falar alguma coisa. Olha, eu acho melhor tu tentares ajudar o rapaz. Não vai ele dar com a língua nos dentes e ainda me vai denunciar. E eu acho que tu devias de estar preocupado era com a tua filha e a investigação do novo aeroporto. Isso agora é fácil. Não tendo o apoio de nenhum canal, essa reportagem não vai ter impacto nenhum. Pois, mas o pessoal do governo anda-me a pressionar para que a reportagem não saia. E eu já estou no meu limite. Até a minha própria família já me acusa de ser vendida ao governo. Isto tudo por causa das notícias passadas no canal. Olha, tu devias ter saído, foi quando eu saí. Continuavas a fazer o mesmo nos bastidores. E assim ainda ganhavas um ordenado. Pois, mas na altura preferi liderar o canal do que ganhar o dinheiro. Devias ter aceito o acordo e assim tinhas uma vida mais sossegada. E a tua vida ficou mais sossegada por causa disso, não é? Continuas a ser um moço de recado dos poderosos. Pois, pode até ser. Mas pelo menos ninguém suspeita de mim, pois já estou afastado do mundo das notícias. Olha, vou ter que desligar. Está aqui a minha filha. Ok, tchau. Tchau. Então, filha, chegaste agora? Não. Cheguei a tempo suficiente para ouvir o que não queria. Estava aqui a falar com um amigo conversas parvas. Sei bem quem é esse amigo.
Quando me despediu, disse-me que há verdades que só conhecemos quando estamos preparados para elas. Parece que estou preparada agora. Não é nada disso, estávamos só aqui a jogar conversa fora. O que eu vou encontrar naquele computador que deitaste fora? Também não sei o que é que possa lá estar, mas foi só para prevenir. Não acredito que alguém que eu admirei desde sempre foi capaz de fazer uma coisa destas. E a ética jornalística? Já não importa? Foram muitos anos a falar o que as pessoas querem ouvir. Eu sei que isto não vai parar. A família é muito importante para mim. Mas quando os princípios que eu aprendi desde criança começam a ser postos em causa, Achas que esse pode ser o nosso segredo? neste momento nem consigo pensar com clareza. Aliás, eu nem sei o que pensar. Sim? Então, Sara, onde é que estás? Ainda vais demorar? Desculpa, mãe, tive um imprevisto. Está tudo bem? Sim, mas não vou conseguir ir aí, desculpa. Podias ter avisado. Estamos aqui à espera. Olha, a Maria pergunta se conseguiste entrar no computador. Não, ainda não consegui ver isso. Mas eu agora tenho mesmo que desligar, está bem? Depois falamos. Mas está tudo bem. Sim. Vá, um beijinho. Beijinhos. Tchau. A tua mãe vai sofrer muito com tudo isto. Temos que poupá-la destas confusões. Para com isso! Não vais fazer chantagem comigo. Tu, no fim das contas, não passas no hipócrita. Não é isso. Estás confusa com tudo isto, filha. Me chames mais de filha. Sara, temos de ter calma. Temos que refletir bem nas coisas para não tomar decisões precipitadas. Tu podes denunciar-me, mas isso não vai mudar nada. A máquina do sistema é muito maior do que tu e eu. Talvez seja melhor deixar as coisas como estão e seguir em frente. Olha, vai mudar a tua suposta reforma, seguramente, que não passa de pagamentos de serviços sujos. Eu não sei até que ponto estás envolvido nesses subornos, mas eu sempre vou dormir de consciência tranquila, sem me arrepender das escolhas que faço. Nem todas as escolhas são certas ou erradas. Às vezes temos de fazer os possíveis para proteger a família. Uma batalha dia a dia. Forças não me vão calar. Tenho a verdade como guia. Só ela me vai libertar. Escolhas e contudo inventam para roubar milhões, ligando os pontos. Eu sei que tens de tomar uma decisão complicada, mas tens que fazer aquilo que está certo. E lá no fundo, sabes que ele está a agir de forma ilegal e corrupta. Sim, eu sei, Pedro. Mas é tão difícil. Minha cabeça só me diz como magoar a minha mãe outra vez. E ele era um bom jornalista. Ainda me lembro quando ele me levava para as redações. Ele amava o que fazia. E isso inspirava-me tanto. Compreendo que isso torna a situação difícil. Mas se ele se corrompeu, não defendes a justiça? Sim. Talvez o melhor seja mesmo expor toda a verdade. Eu não posso deixar que a corrupção se espalhe sem nenhuma consequência. Eu estou aqui para te apoiar. Decidas o que decidires. Eu provavelmente nem sei metade da história. Seria injusto qualquer conselho. Estou tão confusa. Já a história da igreja partiu o coração da minha mãe. Eu nem imagino os danos que possa causar uma denúncia minha agora. O que é que eu faço? Sara, lá no fundo sabes o que é mais acertado. A corrupção está enraizada na sociedade. Não é só nos governos. Começa quando pedimos atestados médicos falsos para o ginásio ou quando baixamos filmes ilegalmente. Pois, quando é algo que nos favorece, temos a tendência de achar que não é assim tão grave. É tudo uma questão de escolha. É uma questão de oportunidades. A ocasião faz o ladrão. Eu acredito mais que a ocasião revela o ladrão. Quantas pessoas
têm a oportunidade de agir dessa forma e agem corretamente. Uma pessoa que age de forma errada já decidiu que ia agir assim. Eu sei. O que mais me chocou foi a forma como ele me chantageou com a minha mãe. Olha, e parece que está a resultar. Eu tenho que fazer o que está certo. Olá, mãe. Precisava de falar num assunto importante contigo. Estás em casa? Não estou, filha. Estou num hotel. Estás num hotel? Sim. O João resolveu fazer-me uma surpresa. Já tivemos um jantar romântico e tudo. Agora passamos pelo hotel e já a seguir vamos ao cinema. Ah, é? Mas estão a comemorar alguma data importante? Não, olha, assim do nada, ele lembrou-se de fazer alguma coisa pela relação. Não é, Sr. João? Ele está aqui ao pé de mim. Mas o que é que querias falar, filha? Deixa lá, não quero atrapalhar a vossa noite romântica. Oh, mas se há alguma coisa urgente, podes dizer. Não. Prefiro não falar pelo telefone. Pode ficar para amanhã. Sim, amanhã podemos encontrar-nos. Não? Olha, o João diz que não pode ser, porque temos uma excursão marcada para amanhã. Oh, meu Deus! Com tantas surpresas, eu não sei se ele ainda me vai pedir em casamento outra vez. Ok. Falamos depois, então. Divirtam-se. Obrigada, filha. Olha, já agora podias passar lá em casa e ver se a Maria precisa de alguma coisa. Ela disse que ficava bem, mas custa-me deixá-la assim sozinha lá em casa. Sim, não te preocupes, eu passo por lá. Beijo. Beijo, filhota. Não vou ter coragem de fazer isto. Como é que ele foi capaz de usar este tipo de manipulação? O que é que pensas fazer? Sim? Olha, eu sei muito bem o que é que tu estás a fazer e é um jogo muito baixo. Ah, és tu, filha. Eu já te disse para não me tratares por filha. Sim, estamos aqui. Cada vez desces mais na minha consideração. É verdade, filha. Deu-me para isto. Os tempos de reflexão na pesca deram frutos finalmente. Não foi isso que tu me ensinaste. E cada vez que eu penso que os meus estudos foram pagos com dinheiro de subornos, fico enojada. Realmente as coisas estão a melhorar, tudo se está a compor. Eu sei que ficas muito contente por nós. E se quiseres eu ponho aqui em voz alta para dizeres à tua mãe. Tu estás a manipular a minha mãe, mas isso não me vai impedir de contar. Contar o quê, filha? Acho que ela tem algo importante para contar, mas não está a conseguir. Diz o que estavas a dizer, filha. Deve ser uma boa notícia, filha. Para estares com tanta urgência. Vá, diz lá o que foi. Não, eu só estava a dizer que fico muito contente por estares tão feliz, mãe. Desculpa incomodar. Se precisares de falar, diz, minha filha. Sabes que a mãe está sempre disponível para ti. Não, é só isso. Divirtam-se. Tchau, filha. Não vou ser capaz de fazer isto.
Irmãos, a palavra de Deus nos adverte sobre a corrupção em todas as suas formas. E não nos podemos esquecer, mesmo naquelas mais pequenas. As atitudes antiéticas, que por vezes consideramos pequenas ou até insignificantes, como furar uma fila, ou se calhar até não pagar uns impostos, ou aceitar favores indevidos, são o princípio de um problema maior. Quando permitimos que essas atitudes façam parte da cultura da nossa sociedade, estamos como que a abrir caminhos para que a corrupção se infiltre em certas áreas da vida, como, por exemplo, os negócios e a política. E isso traz consequências devastadoras. Você já reparou que, nos dias de hoje, a verdade de Deus é considerada por muitas pessoas um discurso de ódio? Mas é sobre ela que nós devemos viver, para não cairmos na corrupção. Vamos ser imitadores, seguidores de Jesus Cristo, para que possamos viver numa sociedade justa e honesta. Vocês não concordam? Sim, foi há um ano e pouco. Até parece que foi ontem. Até estávamos a falar sobre isso hoje de manhã. O pastor acha que ainda é cedo para casar? Bem, não existe uma regra de tempo de namoro. Na verdade, isso depende muito da maturidade das pessoas, também do tempo que passam juntos, os objetivos de vida que têm, a forma como vão falando dia após dia e planeando o seu futuro casamento. Pois, o facto de trabalharmos juntos já ajuda imenso. Sim, o meu cameraman, editor-chefe, informático está sempre presente. Falar nisso, vi que o vosso canal está a fazer sucesso. Foi uma ideia do Pedro. Eu já queria isto há muito tempo, mas não sabia como fazer. Acho que tem tido grande aceitação da população em geral. Sim, tenho visto nos telejornais, fazem muita referência às notícias do vosso site. Sim, nós também já vimos e para mim é realmente uma grande vitória, porque depois de tudo o que passei, toda a perseguição... Ao início não foi fácil, houve grande resistência. Mas com a ajuda de Deus e a nossa determinação, demos a volta por cima. Eu acho muito importante o trabalho que vocês estão a desenvolver. Ainda para mais com a facilidade que hoje em dia existe para se criarem notícias falsas. Até fui convidada esta semana para participar num programa de televisão para falar do sucesso do nosso canal. Muitos parabéns. Tenho a certeza que será um grande sucesso. Boa noite. A crescente propagação de notícias falsas, as vulgarmente conhecidas como fake news, acabam por afetar a qualidade da nossa democracia. E não basta com culparmos as redes sociais ou a internet, temos que olhar para o outro lado. Temos que olhar para aqueles que detêm o poder de influenciar. Estamos a falar dos políticos e das televisões. Já faz muitos anos que nós sabemos que os políticos acabam por utilizar a comunicação social para manipular a opinião pública e controlam a mesma, forçando determinadas narrativas diariamente ou impedindo determinadas notícias vir ao conhecimento de todos nós. E isto é especialmente preocupante nesta fase em que as pessoas estão suscetíveis às notícias falsas, em que as pessoas estão suscetíveis a acreditar em teorias da conspiração verdadeiramente infundadas. Só que essa manipulação da opinião pública acaba também por, de alguma forma, minar a nossa capacidade de decidir de acordo com a verdade. Então, é hora de exigir transparência aos políticos e às televisões. É hora de exigir uma forma independente e crítica de dar as notícias. E é hora de não permitir que a manipulação afete o futuro de todos nós. E é com a convidada que de seguida irei apresentar que vamos falar destes e outros temas. Fique connosco.
pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Seja muito bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Hoje a nossa convidada para conversar um tema que é as fake news, a jornalista e fundadora do canal online Factual, então a Sara Madeira. Olá, Sara, boa noite. Muito boa noite, obrigado pelo convite. E a primeira pergunta, pontapé de saída, obviamente, é de onde surge a ideia para um canal de notícias online? Então, na verdade, esta ideia foi do meu noivo, o Pedro, ele é informático, e surgiu após um período de menos bom de perseguição por causa de uma reportagem que eu fiz para uma entrevista de trabalho, onde acabei por ser bastante injusta e tendenciosa. E quando finalmente tentei repor a verdade, percebi que todas as portas se fecharam, porque aquilo que realmente importa para os canais de televisão são as polémicas. E Sara, estarias à espera de todo este sucesso? E também que a plataforma, no fundo, fosse uma referência para a veracidade das notícias? Não, de todo, porque no fundo eu queria apenas repor a verdade e poder fazer jornalismo sem pressões políticas, sem perseguições, manipulações, até porque eu própria fui manipulada durante bastante tempo para falar apenas o que convinha a algumas pessoas. Olha, e por acaso esta é a ponte para o nosso tema de hoje, que são as fake news, e que também vêm, de alguma forma, seguidas daquilo que é chamado o pós-verdade, que é algo que é recorrente e presente na comunicação social todos os dias. Sim, apesar de serem conceitos diferentes, não é? Mas as fake news são notícias falsas que são lançadas com o propósito específico de enganar a população e, claro, de espalhar notícias que não são verdade. Exato, e já o pós-verdade ou o viés da confirmação é de alguma forma a tendência que as pessoas têm para acreditar em informação que vem confirmar os seus valores ou crenças pessoais, mesmo que sejam falsas. Sim, e ambos têm sido a principal razão do aumento de grupos de ódio que alimentam os preconceitos e até para interferir em processos eleitorais, como os vários casos que nós conhecemos. Não? Exato, mas não crees que as pessoas estão mais preocupadas com a popularidade na net, os likes, as partilhas, e tudo isso fica em primeiro plano relativamente à verdade das notícias? Sim, claro, e é como com todas as coisas boas que se inventam, há sempre alguém que as consegue utilizar para o mal. Olha, e Sara, como é ser jornalista, ter que dar a verdade da notícia, ainda que coloque o seu posto de trabalho em causa? Pois não é nada fácil, especialmente quando se tem o nome na praça e que pode ser destruído pelo estalar de dedos de alguém influente, mas sabe, no meu caso é como se costuma dizer, há males que vêm por bem. E Sara, permita-me que pergunte qual foi a reportagem mais complicada de concluir. Bem, ao contrário do que possa pensar, nem foi a reportagem acerca do novo aeroporto, apesar de ter sido despedida por estar a mexer com pessoas bastante poderosas. Qual foi então? Então, foi que quando, influenciada por várias pessoas, fiz uma reportagem bastante injusta que denegria o pastor da igreja que a minha mãe frequenta. E tudo isso mexeu muito comigo, porque apesar de a ter magoado e tudo isso, esse processo me preparou para a decisão que eu teria que tomar de expor todo esse esquema à volta da construção do novo aeroporto. Então, esta é a reportagem que serviu de alavanca para o canal? Sim, houve muita polémica porque envolveu muitas pessoas conhecidas e quando há polémica nós temos os holofotes dos meios de comunicação todos sobre nós. Claro, com a ajuda das minhas imagens é fácil. Do nosso canal. E foi que canal? Que realmente aquele canalzinho. A ser respeitados pelo Que respeito, você não entende de respeito. Epá, deixa eu ouvir. Ponto de viragem na família. Pode falar-nos um pouco sobre isso? Foi muito difícil expor a pessoa que mais me ensinou sobre jornalismo, as bases do jornalismo e aquilo que realmente é importante para mim, que é o rigor e a verdade dentro do jornalismo. E claro, porque também magoei a minha mãe, não é? Ao expor todos os esquemas onde o meu padrasto andava envolvido em conluio com governantes e outros poderosos. Mas
Nunca lhe passou pela cabeça, pura e simplesmente, deixar o assunto morrer, esquecer, defender-se de alguma forma e defender a sua família? Nunca esteve em causa defender ou esconder alguém por causa de laços familiares. Eu costumo dizer que eu sou uma defensora da verdade, mesmo que isso envolva magoar pessoas que me rodeiam. É verdade nua e crua, como se costuma dizer? Gosto de usar uma frase que, apesar de não ser aprendida nos cursos de jornalismo, ela assenta muito bem aqui que nem uma luva. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Excesso de informação, retrocesso de interpretação, proliferação de desinformação sem critério de seleção, sem rigor do processo de validação, sem análise de triangulação, mensagens subliminares com propósito macabro e oculto, visa obtenção de resultados a qualquer custo, bad fake news, manipulação de conteúdos, a verdade e a mentira coexistem em extremos absolutos, pelos frutos classifica sábios honestos e corruptos, o mundo jaz maligno, Jesus Cristo unigênito, Deus vivo, é o único caminho para a salvação dos perdidos. O único caminho para a salvação dos perdidos. É uma batalha diária.